Cumprimenta o teu próximo. Deseja bem-vinda na adoração. Sejamos de pé. Tira a tua Bíblia. Vamos ler a palavra do Senhor. Salmos 40, versículo número 6 até 9. Salmos 40, versículo número 6 até 9. Tu as multiplié, Éternel mon Dieu, tes merveilles et tes desseins en notre faveur. Nul n'est comparable à toi. Je voudrais les publier et les proclamer, mais leur nombre est trop grand pour que je les raconte. Tu ne désires ni sacrifice ni offrande. Tu m'as ouvert les oreilles. Tu ne demandes ni holocauste ni victime expiatoire. Alors j'ai dit, voici je viens avec le rouleau du livre écrit pour moi. Je vais faire ta volonté, mon Dieu, et ta loi est au fond de mon cœur. Parole du Seigneur. Amen. Assim diz a palavra do Senhor. Amém. Salmos 40, versículo 6 até 9. Fizeste-me compreender que nem as oferendas e sacrifícios desejaste. Não requereste de mim holocaustos para remir meus pecados. Então declarei: eis aqui estou. No pergaminho está escrito a meu respeito. Tenho imensa alegria em fazer a tua vontade, ó meu Deus. A tua lei está no íntimo do meu ser. 9, para terminar. As multidões anunciei os teus atos de justiça, pois meus lábios não se poderão conter, como tu mesmo sabes, ó Eterno. Palavra do Senhor. Amém. Yahweh nzambe na ngai, mususu lokola yo azali te. Osala makambo mingi ya kokamwa mpo na biso. Mpe oyo ozali kokokana kosala lisusu eleki minene. Nalingi kopanza sango na yango nyonso, kasi nakokoka te mpo eleki mingi. Ofungoli ngai matoi mpo nayoka malamu. Mabonza nyonso bapesaka yo, olingaka yango te. Osepelaka te bazikisela yo banyama, to bapesa yo mabonza mpo na masumu. Bongo nalobi, tala na ye. Na mukanda bakoma litindu oyo opesi ngai. Nzambe na ngai, nalingi kosala oyo esepelisaka yo. Nandimi mibeko na yo na motema moko. Liloba la Nzambe. Amen. Maboko. Aplaudimos. Ok, sentemos e mantém o silêncio. Que nos pregaram verdadeiramente durante o mês é lutar. Lutar e vencer. Não sou forte. Disseram tem que se esforçar. Se você se esforçar, vai vencer. O que vai receber é teu. Abertura e recrutamento. Foi recrutado a quem? Outros se recrutaram no lugar X.
recrutamento divino. Onde que saísse se te escreveram soba, não vai vencer em tudo quando fazer. Se te recrutaram como gatuno, como prostituta, aquele que não vai casar sobeta, não vai vencer. No recrutamento divino, mesmo costuma alugar, tem que ser de Deus. Mas no recrutamento divino, se é Deus que te recebe como soldado dele, vai começar a vencer, porque na tua boca Deus, Deus, Deus. O recrutamento humano só choro. Sempre sofrimento. Hoje é o dia de adoração. Deus diz assim: adoração igual prière. Adoração igual oração. Adoração igual prière. Adoração igual oração. La prière, a oração, ce sont des paroles par lesquelles on s'adresse à Dieu. São as palavras pelas quais estamos dirigir a Deus. Ou a des intercesseurs. Ou aos intercessores. Quem vai interceder para mim? Se cometer no teu próximo, Deus pode julgar-vos. Se cometer pecado a Deus ou no Espírito Santo, quem vai interceder para ti? Nós temos mediador nosso. O que Deus nos ofereceu. João 14:16. Ninguém vai ao Pai se não passar por mim. Ele é o nosso mediador. Ele é o nosso intercessor. Ele que vai suplicar os nossos problemas. E vai dar a Deus: Senhor, a minha situação é assim. Ele vai receber, se nós lhe recebermos como Senhor e Salvador, vai levar todos os nossos pecados. Leva ao Pai. Todo capítulo 14 do João, vai ouvir que você esteja dentro de mim, eu estou dentro do Pai. Vou levar todo o vosso problema ao Pai. E o Pai enviará o Consolador. Nós vamos levar as nossas queixas e vamos dar a Jesus. Jesus vai dar ao Pai. A oração são as palavras que a pessoa está a direcionar a Deus ou no intercessor. Aquele que está a interceder para nós, aquelas palavras. Se alguém se pontificar que eu torno intercessor, você é obrigado. A pessoa traz a sua preocupação. Eu não estou a conseguir. Você se tomar a responsabilidade. Você é obrigado a levar e apresentar a Deus. Essa pessoa está cansada, está no fim. Abraão tornou intercessor para o Ló. Ele que estava intercedendo. Deus está destruindo Sodoma e Gomorra. Se encontrar 50 justos, vai matar não. Se são 10, se são 5, mesmo 10, não vou destruir. Estava intercedendo, pessoa que recebe as palavras. Você lhe dá as palavras, ele apresenta a Deus. Mas o que você sinta agora é outra coisa. As palavras que dá para direcionar a Deus são outras. Palavra que está apresentando o intercessor são outras. No fundo tem outras coisas. Você quer que o pastor vai descobrir. Essa é a oração são as palavras que são recebidas e vão apresentar a Deus. Você gatuno por isso que queimaram. Ah, não, eu estava acendendo.
o fogo. Esse fogo de que vão te perguntar, não, estava a acender. Intercessor vai ficar cansado. Se falar a verdade que foi roubar, por isso me queimaram, a oração será outra. Vão atirar as tuas palavras, vão apresentar a Deus. Foi roubar, e sabemos que Gatunis é mau, mas o homem não tem força. O perdão está perto de Deus. Veja esse gatuno, veja como gatuno, olha, a bochecha caiu, ele veja através sangue de Jesus. Aquelas palavras que falaram, você sabe o que aconteceu. Deus que está no céu sabe o que está sofrendo. A causa é X, mas você está adicionando outras palavras. Por isso está vendo. Está orando para mim, as coisas parecem. As palavras estão a dar outra, o que Deus conhece é outro. Não vai dar certo. Definição. Mot pour demander en termes de courtois. E louco oyo, mo oyo muito a pronunciar. Aquela palavra que a pessoa vai pronunciar. Na politesse com todo respeito. De modo que estou. As coisas não estão a dar certo. Por isso eu venho. Ajuda-me. Mas você. Que precisa é você. Se as mulheres casadas. Quanto aquela roupa, manda para tua mãe, a tua irmã. Nunca comprou roupa para ti, mas comprou aquela aí que não vale bem. Se dizer que manda para tua mãe e a tua irmã, aí não vai dar. Se você se exaltar, não vai dar. Disseram oração. São palavras que a pessoa usa para pedir com todo respeito. É aquilo que chama oração. Ajuda-me. Me traz aquilo que eu deixei lá. É oração. Pode me ajudar, me dar lugar para me sentar. É oração. Me deixa lugar, você não sabe que eu sou mais velho. Ele te conhece? Pagou o dinheiro de táxi. O cara diz que você não tem respeito, mas velho está me deixando assim. Vai te ofender. Que tem respeito também vão saber essa mãe é mais velha. Mesmo costuma vai se levantar. Está dependendo. Se você é uma pessoa orgulhosa ou exaltado, vão te mostrar como que vai te reduzir. O pedido tem que ter respeito. Mesmo o maluco pode lhe mandar. Mano, afasta ainda, vou passar. Passa. Vai te dizer, passa. Se dizer, você também está aí. Vai te cuspir na boca e vai entrar também na tua boca. A culpa não é dele. Adoração é oração. Se não pedir a Deus, são palavras para você pedir. É falar. É adoração. Adoração como oração são os bem-feitos. Os bem-feitos que usam nas pessoas é adoração. O que fizeram bem na pessoa é aquilo que chama adoração. É aquilo que vai te mandar para adorar. É aquilo que vai te mandar para falar bem. Os bem-feitos é adoração. Vai te levar para falar bem. Se estão a te fazer mal,
e pedir mal, o falar também mal, aquilo não é oração. Aí não vai adorar. Serviço, graça. Serviço, graça. Quer dizer, a oração é acompanhada com adoração égale prière. Adoração igual oração. Prière será acompanhada bem feito. Oração é acompanhada com os bem-feitos. Os bem-feitos vão te fazer o bem, vão te prestar serviço, vão te fazer graça. Os bem-feitos é aquilo que chama maravilha. Muitos bem-feitos. Adoração é prière. Prière é adoração é oração. Merveille, c'est la chose qui cause une grande admiration. As maravilhas são coisas que trazem muitas admirações. Domingo nos pregaram. Disseram abertura. Igual admiração. Se Deus abrir um furo para ti, é um sujeito de admiração a todos que te conhecem. Vão admirar. É Ele. É mesmo. Você é obrigado a lutar até vencer. Se vencer, é o sujeito da admiração. As pessoas vão admirar. E aquele que não acreditaram, pensava de modo que te inteiraram. Todos os dias vão te encontrar como monumento. Se te encontrar está na cidade, é ele ou não ele? É só eu. Os outros aceitam, é só eu. O outro não aceita. Apresentar que é ele. Faz força você para você aceitar que sou eu. Senão não vão falar. É ele ou não? Sai caminho para mim passar. A pergunta é única. É ele ou não? Quer dizer, se você lutar, vai tornar sujeito da admiração. Bem feito. Serviço, graça, favor que l'on accorde. Serviço, graça e favor que está oferecendo. Favor acordado. Favor. Quem pode adorar? Aquele que comprou favor. Aquele que prestaram serviço, que achou graça. Aquele que está a admirar, ele próprio está a admirar. É só eu. Aquelas palavras é oração. É adoração. É adoração. Não é outra coisa. Esse Deus. É oração. É adoração. É adoração. Quer dizer que você está a adorar Deus. Irmão, não vi ninguém afinal conta de eu estava me perguntando como eu vou apanhar o dinheiro, esse Deus. Quando falaste aquilo, é oração. A pessoa que estava a pensar de subir no monte vai apanhar dinheiro, está a voltar a pé. As palavras que ele vai falar não é adoração mais. Não é adoração mais. Não é adoração. Diferenças ali. Adoração igual prière. Adoração igual oração. Igual graça. É graça. Igual serviço. Igual favor acorde. Que l'on accorde. Favor acorde naquele quem. Favor que acordaram em alguém. Yangonde adoração. É adoração. Maloba aquelas palavras que vai sair em ti. Eu não acreditava. É oração. Não procura oração o nome. Quem tem dor no coração vai falar com respeito.
ata basi bolobaka baza impoli mesmo as na mulheres dizem minute que wana oyo opesi embongo konte ngana kontaki yango te yo moko konte oyo etikali oko osomi biloko akoleli mutu okoyeba soki kombi oyo etikali klase yango kuna na minute wana okuta mwasi afingi yo naquele momento vai encontrar na minute wana mbongo yo mpe okonte yango te olobi mbongo oyo klase yango mbongo nyonso nasali pana ye mwa naye kaka natiena ye natiena ye natiena ye natie oyebi te combien não sei quanto tala basanduku olha a caixa soki começa a osilisi contar se acabar oluka mbongo ya kolia osomba soki provision ezanga kombo provision ezanga kombo tira um dinheiro faz oyoka mesmo consumo de impolitesse na monoko ya casa mwasi se na vai minute wana ouvir palavra torpe bakombo na sua nyonso boca ekosila kopesa yo todos os nomes vai acabar a te dar depuis tongo desde manhã ozolia te ozotambolaka não está a nzala comer não está a sentir fome vai te perguntar assim ozobenga na yo mwana mosusu você está a expulsar outro filho bana baza misika zelanga moko os filhos são distantes eu que vou ouvir agamba amor aleluia agamba amor os filhos não estão aqui não nini ozoluka nini está a procurar o quê mwana natina o filho para me mandar deixa o próprio vô os interesseiros olobi kene osomba zwa mbongo osomba provision ezanga kombo tá que o dinheiro lakisi na montant mpe ezanga sem nome o montante também sem nome okoyoka ndenge azalaka respect vai ouvir como que ele ndenge azalaka souple na minute asali deja oyo ele está bem pronta na mesma hora fez aquilo operou aquilo soki de jour wana ayibi yo deja já te roubou já ele roubou já te roubou ayibi abongi já melhorou ndenge naza naza kobonga deja de modo que estou melhorado naza kobonga deja estou bem mesmo wana priere maloba oyo yango nde priere azokoadore soki mibali baza ebele na mokili me oyo ya ngai aleki mpo akontaka na ye o meu ultrapassa ele nunca não conta o dinheiro tokei fete andimi vamos na festa vai aceitar papa depende do euro euro como enfermidade mesmo trazer 1 milhão wana basali nani masumu te ali não wana na minute wana naquele momento masumu ayebi te mobali esika auti asali masumu ye ayebi na ye kaka mbongo ndenge ele sabe só o dinheiro do esika euti eyebani aonde que saiu o dinheiro não sabe maloba wana yango nde priere aquelas palavras é oração mais sikoyo yaka na mbongo depo oyaki lobi kuna traz position ezoyebana te mbongo na ye atie na banke o seu dinheiro colocou no mbongo na banco ye abombi wapi ou guardou aonde depi obanda kobenga desde que começaste a chamar makelele ya television nayoki te barulho da televisão não ouvi natiaki escutador nayoki coloquei escutador por isso não ouvi nada bongo yo moko okolia te e você próprio não vai comer nakolia soki nalingi vou comer se querer bozoka priere wana maloba yango nde priere wana ya adoration aquelas palavras wana eza adoration lisusu aquilo adoração adoration égale priere par rapport adoração igual na oração faveur oyo baakorde moto oração em relação ao favor que te deram omana koloba nzambe oyo esse Deus é adoração é oração aqui moninga alobi nzambe na ngai nalingaka yo soki nalobi otala litoi na ngai nzambe na ngai oyembisi nga nzembo ya sika nzambe oyo soki oza na mituna oremetre epa nzambe oyo asalaka azokuadore maloba wana nayembi nzembo ya sika adoration priere
Oração. Você pensa que a oração tem que prostrar ou todo sítio está nada, as coisas de Deus ultrapassam. Está a cozinhar, as coisas de Deus ultrapassam. É oração e adoração. Eu também. Comi, fiquei repleto, outra comida sobrou. É adoração. Comeram peixe sem funde, sem arroz, porque sabe que vamos comprar outro. Éramos metade do peixe. Dia tirei meu filho com sangue comida detada. Aqui Deus. Amém. Aquelas palavras que estão saindo, com todo respeito, diante daquele Deus. É adoração. Que palavra que você deixou sair antes de subir? Aquele dia. Que tipo de palavras? Adoração? Outro, ouça adoração como oração. Senhor, multiplicaste e os planos no nosso favor. Deus está a procurar formas para nos salvar, para nos fazer o bem. Porque sob duas vezes por semana são planos de Deus, projetos para o nosso favor. Cada 3 meses é um favor, domingo sobre é um favor. Cada um faz isso. Tudo está a multiplicar os planos de Deus. Ele tem bons planos, bons projetos para nos salvar. Veja esse plano para nos salvar. Carvão, óleo do pano, inverte cabeça. Tudo aquilo são projetos que Deus está a multiplicar para o nosso bem. Vou dar dinheiro naquilo que Deus está a empurrar o homem, porque que ele é cheio. Amém. Está a multiplicar, porque a pessoa na boca, além de amaldiçoar, e começa a adorar. Se eu tornou assim, sou Deus. Se sou assim, sou Deus. Não sei que dia que eu tinha chorado. Não sei que dia que eu tinha pedido. A pessoa está a mudar o passado. Desejo de Deus é aquele. Eu costumo dar um exemplo daquele que está sentado aí. Olga, a pessoa que fez toda a sua vida é pedir. Mas quando ouvir a voz de Deus, ele falou tudo em branco. Levou tudo. Tem um pastor que costuma sonhar, Olga? Tem pessoa que já sonhou, Olga, nada. Ele tinha acertado que lhe fizeram, recebeu a bruxaria. Confessou tudo que ela tinha, não sei tudo que ela tinha. Se perguntar que estava de Naomi, tudo tinha entregado. Essa que tinha feito meu esposo. Muitas coisas que desde aquele momento ninguém sonha mais. Sofria muito, tem que pedir. Desde aquele tempo. Ele estudou a vossa presença e terminou. Ele recebeu a cadeira também na vossa presença. E pessoa deve adorar. Amém. Tal
pessoa que vai adorar a Deus. Oyo basala ngai. Que me fizeram. Não. Madame oyo tozo solo na ye. Essa dama estavam conversando. Lobi alota aqui. Ontem Mobali aye po abala ye. Marido veio para lhe casar. Ezana mobali moko alati mwindo. Tem homem que vestiu de preto. Essa mobali alinha bala ye azo sala ye boy. E está dizendo naquele homem que ele casar, até lhe fazer assim. Amoni mususu aye. Veio outro. Alinha bala ye. Muto ya mwindo azo sala ye boy. Aquele de preto está atrás. Ya muto lhe fazer assim. Sala ye boy. Está lhe fazer assim. Não tenta. Quando as coisas não estão a dar certo, não vai adorar. Mais palavras. Onde disseram, tem que fazer esforço. Dizer aquele que está à tua trás, passa em frente. Quando está com ele, somente mais palavras. Porque oração são palavras. E melhoraram que pronunciam palavras de respeito. Que está sofrendo. As palavras vão sair na concordância das suas palavras. Vale a pena morrer. Vale a pena morrer. Esse Deus não pena. Se dizer que Deus não pena, quer dizer Deus não estátua. Se tu ouvir se cruzar os braços e colocar ali na boca não fala, vai tornar pedra. Onde que fosse vai voltar. A chuva te encontra aí. Não é qualquer chuva, chuva de pedra. Deus multiplicou as maravilhas dos bens, planos em nosso favor. Queria publicar e proclamar a todos, mas o número é demais. O que eu estou a falar? De modo que esse homem, de modo que me abriste as vistas, de modo que me deste pessoas, de modo que me salvaste, de modo que me deste dinheiro, de modo. O número é demais. Queria publicar aquelas palavras, mas não pronunciaste. Aquele Deus que conhece dentro, ele sabe que queria fazer muitas coisas, mas não está conseguindo. Ele só Deus vai começar a classificar o que ele queria falar, o que ele queria publicar, o que ele queria proclamar. Aquelas coisas é oração, é adoração. O número é demais. Deus tinha nos dito no princípio, soube sempre, todos os dias tem subido. Quem sofreu de hemorroide? Quem? Todos os dias, terça, quarta, sábado, a subir, nos perguntou quem sofreu de hemorroide. Quando você próprio foste a marchar 4 dias, mas subir no monte, não havia hemorroide. Outros disseram adoração é pronunciar as palavras, tem que publicar, tem que proclamar, mas os números não estou a conseguir contar. Quando vai falar na pessoa, você também orgulha. Adoração é aquele. Quando está falando assim, a oração é aquele que está direcionado a Deus. O número não está a conseguir. Vão contar na outra pessoa. O outro que vai contar as maravilhas, os planos que Deus fez. Ele não pede oferta. Não quer, não gosta de colocar. Mas o que Deus fez, estou a louvar. Ele me abriu ouvidos. Mesmo pelo menos pela causa do filho. O inimigo, a primeira coisa
ouvido que ele costuma fechar. A pessoa que está a falar, está naquela dor. Você, ennemi, o inimigo, mesmo bruxo na igreja, primeira coisa que ele fecha são ouvidos. Pode pregar, não vai ouvir. Se não vai praticar, vai melhorar. Mas eu, aquelas palavras é oração. Deus me abrisse os ouvidos. O que é que eu vou te dar? Você não pensa nesse sacrifício. Alors je dis, agora eu comprendre bongo. Quando eu entendi assim, Deus eu na mukanda oyo bakomi pona ngai. Rulo nyonso. Makambo oyo bakomi pona ngai. Nazoya na loi oyo komi pona ngai. Estou a vir com a lei que escreveste para mim. Yambalo. Esta vez, vou fazer a tua vontade, meu Deus. E loi na yo. A tua lei no fundo estará no meu íntimo. Aquelas palavras o que eu vi me levou que a lei de Deus não seja longe, esteja no meu íntimo do meu ser, para que os meus ouvidos abriram-se. Isaïe 50, verset 4 à 5. Isaías 50, adoration. 4 à 5. Prière basalaka. Le Seigneur éternel m'a donné une langue exercée. O Senhor meu Deus me deu uma... Isaïe 50, verset 4. Le Seigneur éternel m'a donné une langue exercée pour que je sache soutenir par la parole celui qui a bâti. Il éveille chaque matin, il éveille mon oreille pour que j'écoute comme écoute des disciples. E pois o interno Yahweh que concedeu-me a língua dos instruídos para que eu saiba o que dizer ao que está cansado. Ele me acorda todas as manhãs, desperta-me o ouvido para que eu possa escutar como discípulo. Nkolo Yahweh, akomisi ngai moyekoli na ye. Alakisi ngai eloko nasengeli koloba mpo na kolendisa bato oyo balembi. Tango nyonso ayokisaka ngai posa ya koyoka ndenge bayekoli bayokaka. Nkolo Yawe, kongolaka ngai matoyi, ngai natiaka mutu makasi te, pe nazongaka nsima te. Nzambe apesi ngai. Deus me deu. L'Éternel m'a donné. Don. O Senhor me deu é um dom. Adoração. Adoração. Prière. Oração. É aquilo que se dá. Dimanche, il a donné des dons aux hommes. Domingo disseram Deus dons aos homens. Ou como na nível malobanayo exala adoração. Chega no nível que as tuas palavras torna adoração. Saiba que Deus que dá. Ele me dá palavras para sustentar os cansados. Ele desperta o meu ouvido todas as manhãs. Você de manhã está a pensar outra coisa. Il éveille chaque matin, il éveille chaque matin. Ele desperta-me todas as manhãs. Porque aquela vez te despertaram, mas aquela adoração vez não. Adoração como oração. Il faut bafongolo matoi. Tem que te abrir ouvidos. Se você ouvir, é um dom. Se você ouvir disso, ou pratiquer, vai praticar, ou na fundo ya motema, coloca no teu íntimo
o íntimo do teu ser, ali vai viver as maravilhas. Se os ouvidos são fechados, acabou, vão cansar de ti. Vão se cansar de ti. Todas as manhãs para te abrir ouvidos. Senão que te falaram de manhã, vai esquecer. A pessoa esquece que lhe disseram de manhã. De manhã que os discípulos são despertados. Me deu as palavras na língua. É oração. Você, aquelas palavras onde você recebe, aquele de cortar, de faquear a pessoa, de ofender, costuma receber aonde? Um adorador. Lhe deram a língua, lhe abriram o ouvido. E a língua exercita. Não vai falar tudo, vai falar as palavras que lhe colocaram para sustentar os cansados. Está a falar, é oração. Deus tinha dito assim. Você agora, o que você recebe, receba onde? O que você costuma falar, anda onde? Que faz da tua boca é aquilo que te faz faltar as maravilhas. O que sai daquele que foi despertado de manhã é o favor que concederam. Porque é obrigado a pronunciar, direcionar a Deus o que tinha dito. Para mim ouvir. À la manière des disciples. Não quero ouvir como outros. Na maneira dos discípulos. Se me despertar. Por que eu costumo adorar? Por que eu faço oração de adoração? Porque eu costumo ouvir como discípulos. Discípulo é obrigado a falar como seu mestre. O discípulo tem que falar como seu mestre. O mestre não está. A responsabilidade te deu. Você é obrigado a ir igual a ir. Ou igual na maneira do discípulo. Você representa o teu mestre. Na 1 Coríntios 5, bien 2, vai ser que bicho ambassadeur de Cristo. Nós somos embaixador do Cristo, entramos no ministério da reconciliação. Seja reconciliado com Deus. Jesus está lá, nos deu o serviço. Somos obrigados a apresentar-lhe diante da nação. Tem que ouvir isso como discípulo. Não, mestre, não gosta de barulho, não gosta de discutir. Mestre que tem algo a dar nas pessoas. Aqui estão a pagar imposto. Tem dinheiro ou não? Não temos. Não procura problema com César. Vai no rio, eu penso a responsabilidade na peixe traz. Você não dá responsabilidade no discípulo. Enquanto o mestre está, o mestre tem que trabalhar. Está mostrando nos seus discípulos. Não procura problema com César. Vai, o primeiro peixe, abre a boca, tem lá prata, tira. Tem moeda, tira. Que imagem é essa? É dinheiro de César. O César é de César. Como tem mestre. As pessoas têm que adorar. As palavras têm que mudar. As pessoas têm que cantar um novo canto. São obrigados. Tal discípulo estão lhe abrir ouvido para fazer como mestre. Mas aquele discípulo que abriu o ouvido desobedeceu. O outro disse, eu venho, veja-me de modo que eu estou. Sofreu muito. Estou a receber a tua lei. Não será mais nos ouvidos, mas no fundo do meu íntimo. Na verdade, o discípulo tem que estar na ausência do seu mestre. Tem que ser embaixador. Tem que
representá-lo. Jesus, quando estava com seus discípulos, ele próprio operava. Estava demonstrando. Não pode comer mais fruto no sábado. Mestre, passamos aqui, olha sábado. Você também tem fé. Vocês vão tirar montanha, vão lançar no mar. Aquilo é Jesus. Essa festa não tem bebida. Vão cantar água. Estão ensinando a trabalhar. Não haverá carência quando estávamos com mestre. Não havia carência. Nós bebemos já aquele vinho. Estão a mostrar que o antigo vinho no vaso antigo, vinho novo, no vaso novo, tem possibilidade de fazer. Naquele dia nos mostraram no Ato dos Apóstolos. Jesus fez porque a quem que ele tinha deixado o poder, pelo menos basta passar, os demônios doentes são curados. Estão a colocar a pessoa pelo caminho quando Pedro está passando. Outros estão colocar no doente, está a fazer como Eliseu. Onde está o Deus de Elias? Está a andar segundo aquilo que seu mestre tinha dito. Esse Deus tem que andar assim. Ele estará diante de ti, à frente de ti. Vai trabalhar como seu mestre. Adoração. É oração. São palavras. Deus diz, vou te exaltar diante de Israel. Para não ser desprezado. Palavra, temos Josué, não temos carência. Eliseu está. Naquele momento vamos esquecer. Elias foi morto. Eliseu, quando estava morto, quem veio é Joás. Ele também, quando ficou pronto a morrer, na beira da morte, La mort d'Élisée. A morte d'Élisée. 2 Rois 13, verset 18, qui non assez. Élisée dit encore, prends les flèches. Élisée dit, verset 14. Élisée était atteint de la maladie dont il mourut. Eliseu ficou doente da enfermidade. Et Joas, roi d'Israël, descendit vers lui. Joás, rei de Israel, foi visitar. Pleura sur son visage et dit. E chorando por ele, exclamou: Mon père, cher d'Israël et sa cavalerie. Abba, meu pai, tu és como o carro de guerra, o exército de Israel. Élisée lui dit, prends un arc então, et des flèches. Solicitou, vai buscar um arco e algumas flechas. Et il prit un arc. E prontamente Joás foi buscar arco Puis Élisée dit au roi d'Israël. E em seguida Eliseu disse ao rei: Bande l'arc avec ta main. Empunha e reteça o arco. Et quand il lui bandait de sa main, então Eliseu pôs. Élisée mit ses mains sur les mains du roi. Eliseu pôs as mãos. Et il dit, verset 17, ouvre la fenêtre à l'Orient. E ordenou, abre a janela que dá para o Oriente. Et il ouvrit. Élisée dit, tire. Et il tira. E disse, atira. Élisée dit, c'est une flèche de délivrance de la part de l'Éternel. Esta flecha da vitória de Yahweh é a flecha da vitória. Une flèche de délivrance contre les Syriens. Flecha da vitória sobre a Síria. Tu battras les Syriens à faire jusqu'à leur extermination. Vencerás todos os amoreus em frente. 18, Élisée dit encore. Aniquilando. E seguinte, disse Eliseu.
prend les flèches et il les prit. Pega a flecha e o tomou. Élisée dit au roi d'Israël, frappe contre terre. Ordenou ao rei d'Israël, agora bate nelas. Et il frappa 3 fois et s'arrêta. Goi, goi. E ele arremessou ao chão e golpeou por 13 vezes. Por que você não adora? L'homme de Dieu s'irrita contre lui et dit. O homem de Deus ficou muito triste e irritou-se. Il fallait frapper 5 ou 6 fois. Exclamando, era preciso dar 5 ou 6 golpes. Alors tu aurais battu les Syriens jusqu'à leur extermination. Desse modo iria derrotar Maintenant os tu les battras 3 até fois. para completo. Todavia agora vencerá os amorreus 13 vezes somente. 20, Élisée mourut et on l'enterra. Passando esse, aconteceu que Eliseu morreu e foi sepultado. L'année suivante, les troupes de Moabites pénétrèrent dans le pays. As tropas dos Moabitas et comme on enterrait un homme, como enterrava homem, voici on aperçut une de ces troupes. Viram alguém de Israel et l'on jeta l'homme dans le sépulcre d'Élisée. Deitaram o corpo no sepulcro de L'homme alla toucher les os d'Élisée. E aquele defunto foi tocar os ossos et il reprit vie et se leva sur ses pieds. Retomou a vida e levantou-se. Hazaël, le roi de Syrie, Hazaël, o rei da Síria, avait opprimé Israël pendant toute la vie de Joacás. Opprimou o povo israelita durante todo o reinado de Joacás. Besoin nzambe. O desejo de Deus, a vontade de Deus. Ce que Elias a te. Se Elias não está, Eliseu azali. Eliseu está. Bato baba na osala lokola maître. As pessoas vão trabalhar como Eliseu tango azokufa azokende na biloko ya nzambe te. Eliseu quando está morrendo não está levando oyo kisango malamu ero azokufa oyo leli ndenge ya lela ba parole oyo yango Eliseu alela nango. Mon père cher d'Israël et sa cavalerie eza ba même parole caro mais pratique ya Joás mas a prática do rei Joás très différente na Eliseu, muito diferente do que Eliseu. Zoa arc azui tira zoa flèche simba yango Élisée azwi loboko atie likolo loboko na ye transmission ya pouvoir eza système eza mon côté odépendre ya ndenge nzambe akosalela ezodépendre ya prophète. Oh amen oyo wana batikeli kazaka selon demande ne bazopesa solution oyo mosu lokolo omoni ye simba kasi eloko elongisaka ngai yango simba wanga mpe na te lokola ata na kufi yo kokontinue mosala baennemi oyo kosilisa bango ya liboso asali ya mibale bana kobeta 1 2 3 alembi na ye 1 2 3 alobi osilisa baennemi obeta bango 3 fois bango quando deixar 3 vezes que vai lhe vencer. Eles que estão te castigando. Turu ya liboso tango vencer maloba ya malamu pona nzambe. Primeira vez quando vencer, ya malamu loba wana. A castigar-te aquelas palavras que tinha falado. Vai mudar palavras não é adoração. Onde está aquele Deus que ele no seu trono dele, desde que ele tinha sentado. Está sempre. Se perguntar onde está ele, yonde é você. Balobi beta, continue com beta. Você continua a bater. Quer dizer, não está ainda melhorado. Só em Zambalobi après jubilé adoração. Se Deus diz depois do júbilo adoração. Wapi bato. Balingi baye batie bango makala bakei. Ele quer. Mais lelo il faut adorer kolobete o Nzamba sali. Vem adorar que o que Deus te fez. Quer dizer que operou. O dia de hoje é assim. Mas a pessoa não veio. O dia de agradecer a Deus, ninguém veio. Vai vencer 2 vezes. Terceira vez o inimigo vai começar. E assim.
Continua. Lite kino mukolonini. Luta até quando? Kino kolonga. Até quando vai vencer? Est-ce que na moya balonga ka ubende zuzela. Embaixo da terra vai vencer? Ou estamos esperando? Nzambe azowela nzoto ya Moïse na diabo. O diabo está aí com Deus. Está contra o corpo de Moisés. Não vai no teu lado. Mesmo eu tinha dito que não vai entrar. Última esperança tem que ver as vistas de Deus. Vencer o que nós, a vitória que nós vencemos. Agora estamos a tatear. Esse é o mundo do sofrimento. Mesmo comer repleto, vai vomitar. Disenteria, está lá. Comi, está me fazendo. Muito leite, o sangue subiu. Comece muito, gordura. Adoração égale prière. Igual oração. Adoração tem que lutar igual oração. Esaïe 50, verset 5, Elobi, quand on continue, verset 4 et 5. Le Seigneur éternel m'a ouvert l'oreille et je n'ai point résisté. O Senhor me abriu os ouvidos. Adoração, não resistir. Deixa resistir se Deus te abriu os ouvidos. É esse assunto. Não pode resistir, não sai com ele. Se Deus te abriu o ouvido, esse assunto é meu. Eu não costumo adorar. Eu costumo falar outra coisa. Porque a vida me estragou. Não sai. Tem que falar. Eu não desisti. Não voltei por trás também. Je ne me suis point retiré en arrière. Não voltei por trás. Deus me abriu. Eu vou voltar atrás. Não, essa pessoa está falando assim. Isaías também. Ele ouviu também. Nos pregaram quem vai te levar para lutar. Uma abertura. Aquela abertura é o quê? Você é pecador. Mas Deus não começou a fazer espetáculo na tua vida. Os santos não viram. Os anjos a descer, a subir. Fizeram diante de ti pecador. É uma abertura. Aquele medo para prostrar. Deus para viver tem que ser do seu lado. Mas para te chamar tem que fazer espetáculo. Eu sou pecador. Eu sou pecador, a minha boca fala mal. Eu estou rodeado com as pessoas que falam mal. Mas vi Deus. Faz mal, mas vi Deus. Afinal, o pecador vê também a Deus. Né? Quer dizer, ele é de Deus. Quem ele criou? Para recuperar espetáculo. Eu sou eu tigali wana lobi lokola na moni nzambe na za nzambe moyebi eta ozana. Azama yele akokanga batu ebele mukolo ya suka. Vai apanhar muita gente o último dia. Nasala miracle na como na yele. Eu fiz milagre no teu nome. Ifoko yeba o moni nzambe menatiri na yo bosanite. Você viste Deus, mas a tua natureza não esquece. Isaías 6, verset 6. Isaías 6, 1 até 6. Já fiz espetáculo. Quem vou enviar? Quem enviar? Ele disse: eis-me aqui, Senhor. Está ver aquela boca? Queimaram com brasa. Não começou no monte a coisa. Deus. Além de dizer que santifica a boca. Brasa colocou nos lábios na boca, não queimou. Esse é espetáculo. É um espetáculo.
na maboko bozikaka ye mutu batie fufu aziki na maboko me oyo na munoko maesa kina boka jamais batie ye babandi kosukola ata nesse mexer. Soki nzambe azosala spectacle Se Deus está fazendo spectacle para te chamar, eloko liboso yeba na primeira coisa, saiba soki olobi na tire na yo po kolokalize po balobi priere ezali demande ya maloba biloko oyo ozoprononce yango baosalela moninga alobi naza mutu ya masumu nalobaka mabe mpe naza ekiri ya bato oyo basalaka mabe namoni nzambe eu vi Deus lokola balobelaka mabe wapi fala mala oyo bazosukola eza nini ozola priere é a boca bazolokalize place oyo olobi então a localizar o lugar que você falaste soki olobi naza impidique se você dizer só prostituta ou adultério vão dizer, vão lá, vou queimar o teu sexo. Não vai queimar o que te anda te castigar. Nem a língua, nem os lábios, nem dente que queimou. Está lavando a oração, está dirigindo o pedido. A minha boca fala mal. No meio onde eu me encontro, falamos mal. Não rouba mais a boca. Não tem medo de ninguém. O que ele diz que Deus existe, Deus o fez. Ele entendeu. Adoração tem que apresentar o que você é. Vão localizar o que você é em relação daquilo que vai pronunciar. Se é aquilo, vão te lavar. Parmi les prophètes majeurs. No meio de profeta maior. O que Deus mostrou espectáculo. Te deram uma abertura. Você sofreu muito. Mas Deus não te matou. Aquela abertura para localizar onde está o teu problema. Ele vai trabalhar naquilo que você vai falar. Se você é sincero, vai localizar. E vai começar a falar da sua parte. Se não é sincero, desde que Deus cruzou os braços, vai ficar. Nenhum dia vai falar, mas não vai adorar. Mas que vão lavar. Vai começar a orar. Aquelas palavras Deus vai receber é a tua oração. Está pronta. Ou pronto para apresentar. Eu que estou a ver espetáculo, mas sou pecador. A mensagem é um espetáculo, mas sou pecador. Ele quer que eu fale sobre. Não é problema de enfermidade. Você qual é o pecador, o pecado que está te fazer temer que vi Deus vai morrer. Se localizar, não vai morrer. Vão te lavar. Na Provérbio 31. Provérbio 31. Essa profecia tudo aquilo é profecia. Provérbio 31. Provérbio 31. Amona kite ko bandela profecia wapi. Po matéria nyonso lokola profecia. Toda a pregação como profecia. Verset 30. Onde começar. Versículo 30. La grâce est trompeuse et la beauté est vaine. 31, 30. 30 até 30. Provérbio 31, verset 30. Provérbio 31, versículo 30. La grâce est trompeuse, como constaté. A beleza é uma ilusão e a formosura é passageira. Mais la femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Contudo, a mulher que teme a Yahweh, o Senhor, essa será honrada. Récompensez-la du fruit de son travail. 31. Seja essa mulher virtuosa recompensada por seu et comporte ses œuvres la louent. E suas obras, as suas boas obras proclamadas a porta da cidade. Por que a pessoa não adora? Você não olha a beleza da cara,
Como on a été grâce au ekosaka wana. Não veja aquela graça que engana. Ele ama. Adoração bazoloba. Adoração que estão a dizer Ezali na nzela ya crainte to souligner. é no caminho de temor. Sublinha. Adoração égale crainte de l'Éternel. Adoração igual temor. Do termo. Como ora muito tem que todo mundo não veja a beleza de cara. Você tudo que você faz não engana-se. A verdadeira adoração é dentro do temor do Senhor interno. Aquele que tema a Deus é aquele o verdadeiro adorador. Kitoko ekosaka. A beleza engana. Kitoko ekosaka. Vestir bem engana. Ter dinheiro engana. Kozala adorateur exate po lati kitoko. Ser adorador não é porque vestiste bem. Exate po liara bien. Não é porque você come adoração bem. Oyo. Afinal, a adoração faz com que admire as pessoas. É dentro. Libanda te. Não é fora. Libanda okokozala ndengo okokozala. Pode ser de modo adorateur o nzamba zoloba. O verdadeiro adorador que Deus está maloba e mate pa nzamba. Que leva as palavras que sobe até a Deus. É aquele que teme a Deus. Bana ko exclure libanda. Começa a expulsar fora. Não é porque você é sujo. A vraie adoração. A verdadeira adoração vestir bem. Mas não tema a Deus. A tua oração não é adoração. Tem que qualificar no lugar certo. Adorer égale aller prendre et amener à la maison. Adorar igual vai buscando e levar em casa. De modo que viemos no capim, recebo e levo em casa. Ana foi adorar, recebeu, levou em casa. Daniel adorador. Dentro da cova dos leões, recebeu, levou fora, levou em casa. Désormais, a partir de hoje, ninguém pode adorar outro Deus se não é Deus de Daniel. Recebeu, levou. Todos aceitaram. Adorador. Escravo na 2 Rois 5. Aquela filha era escrava. No segundo Reis 5. Vão em Samaria. Temos lá um profeta Eliseu. Esse lepra que está no corpo do Naamã não é nada. Quando foi? Ficou purificado. Eu aceito. No mundo inteiro. Não há Deus. Somente em Israel. Criancinha. Adorador. Ele recebe lá. Leva. O que que recebeste? O que que levaste pelo meio? O que que Daniel désormais. Daniel recebeu todo do Babilônia chorão. Os judeus que estavam mergulhados na lei de Deus. Deixei esses judeus para voltar. Porque estavam mergulhados. O rei abriu o cofre, deu dinheiro. Para restaurar o templo. O dinheiro que vai sobrar. Dinheiro está saindo no estrangeiro. Veja, não é dinheiro para mandar voltar. Veja o que é que pode fazer mais. Estavam mergulhados na lei do seu Deus. Escravo, por favor, mas mergulhado na lei do seu Deus. Recuperaram no estrangeiro. Trouxeram na conta de Deus.
Ir buscar adorateur adorador tem que buscar e levar. Obrigado. Foi mal banado. E voltei com algo. Adorador. É a oração de Deus. Me ajudaste. Eu não acreditava. Recebo lá e levo. Você o que costuma levar? Eu disse um dos filhos. Você não está a beber água no marido. No marido. Ele costuma acompanhar a pregação. Eu fiz não sei o que. Não tem razão. O que queria levar para o teu marido. Deus diz assim. Mas levar o problema. Você não é digna. O que é que você leva na tua casa então? Leva lá fora onde estão a discutir, estão a fazer faz as coisas que perturbam a tua casa, a tua família. As pessoas sentam para luta, já foram divididos para ti, pela causa de ti. Você pensa que só estão a lutar por causa de ti, mesmo entrar no teu lado. São feridos, as vistas já saíram. Depois vão aplaudir para ti. Quando todo mundo vai te desprezar. Que palavra da adoração vai sair? O que Deus vai agradar? Adoração. Aller prendre et amener à la maison. Ir buscar e levar em casa. O que é que você costuma levar? Adorador. Você vai engravidar lá, vai trazer em casa. Outro não é do vosso marido. Rouba ali para vir dar de comer aos teus filhos. Você recebe conselho de lá, recebe de lá, trouxeste na tua família. Não é assim. Domingo ouviram. Abertura. Se Deus abrir um fio, não veja que o marido não tem dinheiro aqui. Não veja a mulher dentro podre. A mulher se lhe dar banho. Se somos diferentes. Cara diferente. Noemi é grande e bonita. Essa é bem clara, é bonita. Da mãe também é pequeno grande. Que está comprida é bonita. Aquele de bochecha também é bonita. Essa mulata também é bonita. O pisti também bochecha é bonita. Que está escuro também. Escura também é bonita. Somente sabão ou sabonete com creme. Coloca brinco. Mete batom. Lápis. Depois batom. Com um pouco de cor. Coloca. Lhe veste uma boa roupa, um vestido. No pescoço também. Na orelha. No braço e sapato. Coloca chinês na cabeça. Peruca assim. Será que não vai mudar? A sua cara será como dessa? Não. Diferente. Não vai lhe reconhecer. Não vai lhe reconhecer. Não vai lhe ter papai e bagite. Sandra. Papai e no casamento do Esther. O apóstolo não reconheceu a Sandra. Estava a perguntar, aquele que filha? Deixa, se Deus está a dar abertura, não se faz o mal. Os outros disseram, recebeu o seu marido que queimou carvão e vendeu também cebola de folha. Você que vai buscar, se começa a olhar na cara as pessoas,
tal marido te ye dá mpe ayebi oyo azalaka. Ele também sabe o que ele é. Mwasi alobaka na bango soki okeyi osomika mwa pantalo oyo omemi yango na mashini bakati yango lisusu po mobali aleki muke asali shandula na ye sikoyo oyebisa ete mwasi oyo aza impoli sikoyo. Então, porque era pequeno. Il faut mobali adeside me yakolesa ye kosimba o que você vai lidar não vai dar certo. Eu ia história. Você não conhece a história. Vai lhe negar. Essa mulher que tinha comprado calça, ele foi no alfaiate para diminuir. Não. Somente você cortar. Vai buscar a pessoa de cebola, você vai lhe ver agora. Você também vai colocar. Não vai dar certo. Não vai dar. Nunca vai dar. Por que não vai dar? Porque ele vai se lembrar do mobile, O marido vai se lembrar do passado. Mas tem que ser o homem que tem a Tem que ser o homem, né? Ela disse mensagem na biso ezali adoration. A mensagem ezali kokende kozwa omemi. Vir buscar e trazer. Ela disse awa mwasi wana evodia zoko adore. Zambe merci. Nazwa mobali nanga. Oyo azanga pantalo wana basi nyonso baboya ye. Todas as mulheres vão negar. Bato nyonso bazomeprize. Todos vão desprezar. Ata bandimaka na oyo. Mesmo aceita, mesmo essa. Nzambe asungi nga na kei nga moko na zwi. Deus ajudou. Ele foi buscar e me yo ozwaka eloko bamemi deja. Você costuma receber eloko okuti yango na ndako yo olobi ya yo. Te encontraste em casa é teu. Não. Vai, vai receber. Se receber lá, distante no capim, não tem dono. Nem um dia vão discutir. Se encontrar, já receberão até em casa. Na aquarium eza mbisi bakanga deja batie. No que peixe já colocaram. Bora na aquarium kende mema na ndako. Aquário, né? La vraie adoration. A verdadeira adoração. Se a pessoa tornar catato. Se tornar catato. Colocou no fundo. Na munoko. Balongolaka na munoko. Yo balobi yo mbinzo ozelaka te. Você catato nos il faut bazwa yo boye na munoko. Tem que te tirar. Na yo muto yo na fufo dinisi. Você também tem que fundo colocar aí. Wana eza dongo te fufu na dongo ye não é quiabo. Me catato esse fufu catato bazwa na fufu. Wana eza esprit ya muyibi. Catato espírito de gatumice. Mais la réalité, on retafou nani. O que tu vai mastigar? Mastigar o fútico. Primeiro, olha aquilo é comer de novo. Olha. Papa. Yo direction ozo mesmo fez na catástrofe. A direção. Mesmo todo ali te na benda. Na bendi na tebo. Eza dongo po ezanga makolo. É como não tem peixe, por isso se come com fungo. Me catato. Mas catato bakenda na musika. Catato vai distante, receba. Ozwi na ndenge na yo catato otie. Vai receber da tua maneira. Moya kosangisa na catato nani? Aquele de misturar catato com adore. Nunca vai adorar. Não pode tornar catato. Não torna catato se o fundo colar deixa. Você também quiser catato colou, faz assim. Yeba kolia. Sabe kolia. O catato yebe te soyo binisi fufu ego kole. Você sabe catato colocar o fundo vai colar. Coloca de lado, coloca o fundo. Il faut que ne kozwa kuna. Tem que ir buscar lá.
Exato ao. Aqui não. Na porta tem. Não é na porta. Mkolomo te okwa. Nem no dia que vai adorar. Porque as palavras serão adoração é prière. Adoração é oração, não? La vraie adoration, A verdadeira adoração c'est acompanha. prendre la croix de Jésus E levar a cruz de Jesus et l'amener. é Naquilo levar. que é colosso. Vou buscar a cruz de Jesus, Na Ioana. só aqui, Que não é eternité. até na eternidade a levar. Vou levar a minha cruz. Adorateur. Amém. Adorador. Amema ekulusu. Leva a sua cruz. Akena kokwea nzela nzela. E cai pelo Yesu caminho. akweyaka nango. Jesus caiu Akwea nango. pelo caminho. Simon de Sirene. Simão Ye de- wana. Bapesi ye. lideram. Azokena kokwea nango. Está a cair com La ela. vraie adoration, O c'est verdadeira prendre la adoração croix de Jésus. é ir buscar a Kozala na cruz de sima na Jesus. ye. Estar atrás dele. Okweyaka kaka. Sempre a cair. Mena zotelema. Mas estou a me levantar. La vraie adoration, A oyo verdadeira babengi prière. adoração, que chama Makambo oração. esimbi te na As ekulusu. coisas não deu certo. Ayelete nzambe na Tua ngai. cruz, meu Deus, Akotelema eu mutu sei. ya suka. Ele se levantará ao Oh, último. ekulusu na uti Aleluia. nango musi. Ei, cruz, saiu com ele distante, Kino longe. na porta eternité. Até na porta da eternidade. Bazwi ngai ekulusu. Me receberam a cruz. Bapesi nga loboko. Me deram a mão. Eza lisusu te nga mutu na komema Não é ekulusu. eu que vou Ngai levar nde mais. bakotia na mapeka. Eu que vou Pô, colocar, balobi- que vão colocar Ya kotambula nos lisusu ombros. te. Não é de andar, Te okende kopomba. é voar. Wana ekulusu ekopeze lisusu te. Ali a cruz não vai La pesar vraie mais. adoration, A verdadeira c'est adoração prendre la croix de Jésus é tomar a cruz de Jesus et l'amener à la maison. e levar Ekulusu. em casa. Biso totosaka. Nós Soki toza na prière, obedecemos, toza estamos mosika na ayer. oração, estamos distantes. Ekulusu ya Em outro Yesu. lugar, a Ifo cruz de tomema Jesus yango. tem que Kino levar na ndako. até em casa. Na ndako nde eyindaka. Ali em casa, Na que ndako costuma nde escurecer. eyindaka. Em Ifo casa, komema costuma ekulusu. escurecer. Leva a Kino na cruz ndako. até em casa. Banyati yo. Tu pisaram. Naza porteur ya croix. Eu sou portador da cruz. Po soki ekweyeli yo. Se cair, Kai male ne. cai mal. Na ndako. Em casa. Adoration. Adoração. Echangeaka kombo na ndako. Muda o nome em casa. Prière. Biloko Oração. nyonso elelisaka biso. Tudo que nos faz chorar, Na ndako. em casa. Em casa nde. Em casa. É em casa. Ekulusu ebebaka na ndako. Em casa que a cruz está. Me ye alobi olingi ozala vrai adorateur. Mas ele diz: quer ser bom Ekulusu adorador. omema yango kino wapi. Leva a cruz Na até montagne onde? te, na église te. Até em casa. No Na monte ndako. não, na igreja não. Casa. Em casa. Aí nde bete noire. Ali Bana bafingi é ngai. besta preta. Voisin ekosenga nyongo na ndenge ya Os filhos me respecte. Na ofenderam. kole ye. Vizinho Mwasi veio asali pedir ngai, mobali sua asali dúvida. ngai. Marido me fez, a Na mulher me ndako, fez. Em casa. Vrai adorateur. O bana Verdadeiro koadore soki adorador. ekulusu omemi yango kino na ndako. Vai começar a adorar se levar a cruz em Soki casa. te, maloba Senão, mosusu. outras palavras. Abi, kobebisa, abi. Comment on Abuse. peut abuser? Como pode Adoration. abusar? Ndenge nini Adoração. okokobebisa? Como pode L'habit de abusar da l'adoration, adoração? l'habit de O la abuso prière, da adoração, o abuso de oração, l'habit de la croix. o abuso Omemi da ekulusu cruz. obebisi yango. Levar a cruz, Nzambe tragar. atalisi boye. Deus mostrou assim. Adorateur, Adorador, ozala lokola nzambe atalisi omoni na virgule ya nini esika batika biso na mutuka nini brazuka aí na brazuca, juste na virgule esika bato batelema aí na curva onde as ndenge nini pessoas moto akobebisa adoration como que a pessoa vai yo moto estragar, adoraka abusar ovivre a déjà adoração? bamerveille Você que está vivendo barandaka essas yo maravilhas, service otrouva costuma te grâce prestar serviço, bato achar graça. bazokoadmire une grande As pessoas admiration estão a na vie na yo admirar grande Mutu akoki admiração kobebisa na tua yango. vida. A pessoa pode estragar. zokoloba te eza libela Não diga que ya é libela soki definitiva. ozotenir Internamente, se você está mantendo, me moto akoki kobebisa mas a abi pessoa pode batalisi abusar, roulage estragar. moko atelemi juste na virgule wana Trânsito que estava lá na azwi curva, kazaka oyo ezala na bapo de chamon awa colocou o casal que fica com azwi pele maboko depois. akotisi na poshe Colocou as mãos no bolso, mpo azoyoka malili porque roulage está a sentir frio. transito Trânsito, ndenge nini okoki as kobebisa mãos no bolso. grâce oyo baakorde Como que pode estragar a graça que te alobi deram? omoni transito
Ele está lá para controlar. Via chrétien. A vida do cristão. Controle. É controlar, é controlar. Adorador, controle. Desculpa. Esse é pecado. Nini masumu kotonga pecado? Carregamento. Carregamento. Pardon, tika otanga bakombo ya bato. Não Zamba vou citar loba nome das otanga kombo pessoas. ya mutu. Deus Ona likambo tinha tele dito, otanga likambo mutu vão kona dizer tele. situação Mesogi que mutu são essas. ayalo bio ndenge zawana yewana pia ko bonga ndenge zawana Ele vai melhorar. Yepe. Ele Alobi carregamento. É Ou carregamento. abuser de délivrance. Vai abusar a libertação. Adoração. Vai abusar Matoye adoração. kokanga yoyo Os bafungola deja. ouvidos vão se fechar que foi Oyo aberto. loba nzambe akokani na mutu Que te. costuma Obana dizer o compare na Deus incomparável. bikeko. Vai começar a lhe comparar Roulage com wana status. lati jaquette. Aquele trânsito com Kazaki ya com kilo. camisa, Azo maboka tena pesado, mapoche ya colocou kazaki as wana. mãos no bolso Ko azo kama daquele lili. casaco porque sentia Esse frio. ganini azo telema na corbi. O que ele, aonde que ele está parado na curva? Balobi risque d'être tamponné. É risco de ser atropelado. Soki oza trânsito. Se você é trânsito, Lokola adorateur. como Lokola adorador, intercesseur. como Lokola intercessor, mutu ya prière. como homem de oração, Trânsito alataka kazaka azalaka. é trânsito que vê esse casaco. Trânsito alata ayokaka malili azalaka. Que sinta frio existe. Trânsito. Trânsito bokuta ye maboko na poche. Já lhe encontraste mão Mais no trânsito bolso. wana. Naquele trânsito. Qualité, musala, fonction, trânsito. Qualidade, Musala na hiyo sala nini? trânsito. Qual é o seu trabalho? Controlar, controlar os carros e as pessoas. Awo telema na kurbiru wana na kurbi. Pode parar naquela curva. É lugar escondido, perigoso. Ele é regulador de trânsito. O trabalho Regular. O trabalho dele é regularizar o trânsito na via pública. Boleka boy. Passa assim, para assim. Ye moko ayoki malili. Ele próprio sente frio. Eloko aliboso. Primeira coisa. Elakisi akoko yoka. Que ele não pode sentir frio. Para por na msala oya Em ndi. relação da função que ele tinha aceitado, não pode sentir frio. Malili mas ele basilisaka na sente nini frio. o. O frio tem que Lokola acabar okende com o kotia moto casaco. te ya makala. Oza na Como não mbela. vai pôr Oza oblige kosomba kazaka. fogo de Lokola malili carvão, eleki maboko wapi. pôr o teu casaco. As mãos aonde? No bolso. Obosa na msala na yo akiko Vai telema na kurbi. esquecer o teu serviço, a tua função, vai parar na curva. Bango pe batamponanga bango. Sim, eles também ficam atropelados. São também É risco, atropelados. É o risco. Elaki Tem que biso pe vigiar. msala oyo eza ya Amém. koyoka liloba na nzambe soki bafungoli matoyi. Se te abriram Soki oyo bandi ouvido, koyoka malili se lokola nini começa a par ser- exemple na o vi na frio, biso por chrétien. exemplo, é que? Malili masumu. Masumu eza ya eloko. Masumu nini? Que pecado. Bona nzala uke kuiba. Kasi soki oyibi ekosunga yo. Se roubar, vai te Telemi na ajudar. curva. Está na curva, não é? Doença não é pecado. Inquietação. Que pecado. Dor de cabeça é pecado. Se a barriga está a doer é pecado. Eza na maladi mosusu eutaka na masumu. Tem doença que vem do pecado. Lokola nini? Lokola nini? Doença como consequência do pecado. Yoka. Estoma está nini? Se você fica na inquietação, no pensamento, Eu penso Estômago muito já. fácil. cabeça dá Dor de cabeça, dor de estômago. Motema com beta, hein? Eza Coração continuité ya a masumu palpitar. yango nde ezopesa eboti oyo. Continuidade do pecado vai dar estômago, palpitação de coração, Eloko moko ekobota dor de eloko cabeça, mosusu. perca apetite, Paciência toyebi estômago. yango. Paciência que conhece melhor. Adoration Adoração, balitaka na kati. luta Aliti dentro, libanda. Kolite libanda. lutar forte. Adoration liti dehors. elakisi nazokende na Adoração, montagne luta ntuka makambo oyo fora. A luta é nazomona fora. ngai As fona coisas que eu estou a ver, bondela wana eu liti tenho que orar. Aquilo é a luta. As coisas que eu estou a ver, mais tenho que crente orar.
Mas o temor, aquele que teme a Deus não é fora, é por dentro. Por que fica desqualificado? Você pensa que o modo que está fora é aquilo que Deus considera. Não. Adorador luta, demonstra que somos lutadores. Deus sente pena até o último dia. Estamos a orar, a chorar. Aquilo é luta. A vitória tem que lutar. Mas aquilo que vai te levar no novo cântico é o temor do Senhor. O que você aproxima para te fazer o bem está dentro de si, no coração. Por que não estou a viver as maravilhas? O cântico não muda. Está a lutar fora, mas dentro não tem o temor. Vão se cansar de ti. Não olha fora. É teu avô que olha fora. Meu avô trabalha, anda muito. O dinheiro que você manda, vossas mães, vossa avó, está a lutar pela causa na prostituição. A família está na espera de mim. Aquilo é a luta de fora. Mas o temor não existe. Mas antes de morrer, vão vender tudo que receber da prostituição. Estão aqui louvar, Ele que nos ajuda, é nossa filha. Se é o homem burlador, haverá um dia, se te ouvir, vão te tirar todos os dentes. Vão lamentar, ouvir a fonte da tua ajuda vem de onde? Adorador, luta de fora, vou vender, vou estudar, vou trabalhar, vou reforçar Kishikila, mas o temor é dentro. Você acrescenta dinheiro, com dinheiro não é tal dinheiro para acrescentar. Você costuma a contaminar as coisas que você dá no teu marido. É a minha mulher, Deus disse, se soubesse bom adoradores, boas adoradoras, outros cruzaram as mãos, não vou lutar. Não estou a ver aonde começar. Mas o temor vem. Dormiu a fome. O dia que vai ter dor de estômago, vai trabalhar. Agora não sentiu ainda dor. Há diferença entre aquele que teme a Deus com aquele que luta, mas não tem temor de Deus. Mostraram assim. É profecia até no fim. Mostraram a pessoa adoradora não pode ter uma câmara artificial. Sim, uma câmara. Câmera artificial. Tournesol, tá vendo? Girassol. Como tige amlayao. Tige eza moko. Nyoso girassol. Na otuna Alfredo oyebisa. Vou perguntar a Alfredo, vamos falar. Girassol eza nzete ya boy. O pau assim. Deus mostrou. Olha, os adoradores. Que se diz adorador. São homens de oração. Que diz, estão a lutar para ver. Nzete boy. Girassol. Limier, ndenge ezalaka jaune wana. Como é amarelo. Balobi wana eza kamara, lakisi eza na bato ebele. Balobi toza ya Nzambe. São de Deus. Me baza na biloko oyo etalisaka bango. Tem coisas que costuma haver muita coisa. Batiaki croix, natiaki yango pe. Colocaram a cruz. Batiaki boy. Après loko wana. Depois daquela coisa. Batiaki croix. Mostraram a cruz. Batiaki croix. Mostraram a cruz. Girassol, binonso boyebiti. Conhece o girassol? Après girassol. Depois do girassol. Batiaki croix. Colocaram a cruz. Lokola na cahier.
Aparece no caderno. Era kisi bato oyo bamonaka na msika na ndenge ya Qui vem de longe kindoki. Mena monoko balobi na bruxaria. Na boca disse se são de Deus. Colocaram a cruz. Nzamba lobi kufa ezoya. Deus disse a morte está a vir. Bakomi yango ya kokoma ezali ya kokoma na lingala. Estava escrito em lingala. A morte está a vir. Era kisi yoyo. Você, além de ser bom adorador e adoradora, colocar a lei dentro do teu ser, não tema Deus, está a lutar fora, estão a te ver como cristão, mas dentro não tem temor. Colocaram no lado do girassol, colocaram a cruz, escreveram a morte está a vir. Aquilo não vai te salvar. Adorar igual saber contar les bienfaits de Dieu. Igual saber contar os benfeitos de Deus. Mutu adora Nzambe que adora Deus. Sabe contar os benfeitos de Deus. Era assim, Deus me fez assim. Naquele dia caiu a caminho. Os pés foram prendidos a caminho. Se está contado, conta os benfeitos de Deus. Coloca tudo em frente de teus olhos. Tu verás e adoração. Quantos são os números bem grandes? Se contar os benfeitos de Deus, os bens que Deus operou na tua vida, vai colocar do teu lado. É o sujeito da adoração. Quanto número do bem Deus fez na tua vida? O número é grande, não vai conseguir contar. Os benfeitos de Deus. Não queria voltar no girassol. Não queria pecar. Queria temer a Deus. O que você é hoje é Deus. Se começar a contar, era assim, Deus me tornou assim, Deus me tornou assim. Adorar. E adorando. Combien le nombre é grande. Quando o número é grande. Não vai conseguir. Vai procurar o sujeito de oração. Se contar adorar. E dar tiro não entrou nem na suja. Combien le nombre é grande. Quanto o número é grande. Adorar é oração. Começa a entender quando que é adoração. Conta tudo, não deixa nada. Vai saber quanto seja sujeito de adoração, é oração para ti. Esse Deus não acreditava. O número é grande. Não vai conseguir contabilizar. O que você é que não recebeste diante do Senhor? Coloca nos teus olhos, diante de ti nos teus olhos. Mets tout devant tes yeux. Coloca tudo diante de teus olhos. Coloca diante de ti. Começa a contabilizar. Nasci homem antes de ser animal. A minha mãe morreu e me deixou criança. Não morreu pelo caminho. O nosso pai nos fugiu. A mãe, Deus me deu a mão. As coisas como essa. Nem conta não. Nunca entrou. Conheço Dubai, minha mãe nunca conheceu. Não tem ninguém, mas Deus tornou alguém para mim. Segundo Deus estava no fim, afinal era o princípio de Deus. Oh, aleluia. Eu tinha perguntado essa palavra estava onde? Deus disse eu criei agora. Desde que eu tinha lido a Bíblia, nunca ouvi esta palavra, essa mensagem. Deus criou para mim. Da lenha do carvão para o fogão.
nalia fufu batianga na maboko na zika. Comi funge me colocaram na mão, foi queimado. Eu estou começando a cozinhar sozinho. Nazana basani na kabaka yango. Eu tenho prato, costumo também oferecer. Oh, basala ngai. Que me fizeram. Não como na nível eu tenho sopa. Não podia chegar nesse nível eu comprar, somente eu na minha família que tem. Adoração. Eu também. Coloca diante de si. Vai contabilizar. Esta filha não ouça ninguém. Desde que lhe cortaram a boca, tornou homem. Certo. Quantos que vão saborecer de ti. Se tiver, essa filha não. Deus te diz, vou te cortar para você tornar importante na família. O número coloca à frente de ti. Te vai contar. Não acreditava um dia será o que você é hoje. Fica Nzambe apambola biso. Deus nos abençoe. Nzambe apambola biso. Deus nos abençoe. Amém. Adoração é conter bem feio. Adoração é contar bem feio. Se colocar nos teus olhos. Salmo 46. Salmo 46. 40, versículo 6. 40, aliás, versículo 6. Batalha aqui. Mostraram. Passaram aqui cerco. Na cuta que bate na caixa cerco. Encontrar as pessoas dentro do círculo. Cerco é menino. Círculo grande. Na caixa cerco. No meio do círculo. Sabedoria estava no meio. Estava a fazer o seu trabalho do carro. Estava a reparar aqui o seu carro, mas dentro do círculo. O homem que estava aqui é um homem desconhecido. Foi amigo de sabedoria. Estava lá. Nesse lado é Nora. Sabedoria desconhecido, Nora. Odete e a Marquise. Odete de Marcos. 4 pessoas. Sabedoria lutar com seu carro. Oyo azamakango ya Nora. Esse aqui é namorado de Nora. Mas amigo de sabedoria. Se o marido de Nora vai no serviço, aquele marido vem dar dinheiro para Nora. Disseram adoração é oração. Oração é igual contar os bem-feitos de Deus. Oração é igual contar os bem-feitos de Deus. Porque todo dia para se pegar com Deus. Não sei a interpretação, eu estou a dizer o que eu vi. Se é um código, eu não sei. Se o marido vai no serviço da Nora, esse desconhecido é namorado desta mamã e lhe dá dinheiro. Odete fica lá a olhar nas vistas. A mamã, eu venho, lhes encontrei. Se o teu marido, esse disse, eu lhe dou muito dinheiro. Não diga que você lhe dá muito dinheiro. Se você, o teu marido, saber que sai com esse homem, vai alegrar? Não. Você, esse homem desconhecido. Se o seu esposo conhecer que não haverá mais o lar,
Sim, larga. Se o esposo dela dar conta. Dar conta. Lhe desprezar. Você vai aceitar lhe casar? Não, não vou. Não vai lhe casar por quê? Ele é prostituta. Ele é casada, mas vai o outro homem. Mas te dá muito dinheiro. Se esse casamento ser destruído, eu não vou lhe casar, porque não é boa mulher. A mulher que está no lar, que sai com o homem de fora, se o casamento se estragar, não é mulher de casar. Disseram que a morte está a fazer o quê? Cruz. A morte está a caminho. Não sei o que significa. Você também está lá olhando. Você é sabedoria que lhe trouxe. E você desconhecido está já no círculo. A morte está a vir. Segunda mensagem do Mike. Mostraram a posição que ele fez. Liguei, o seu pai ficou para sexta-feira. Terceira da irmã Cássia. Palma para Deus. Aquele que vai adorar, aquele que vive as maravilhas. Trouxe de que vai me dar uma corda ou um fio? Acompanhe aqui. E foi colite que não adore. Tem que lutar até quando vai adorar. Adorar é oração, as maravilhas. Aquelas coisas admiráveis que eu estou a ver. Por que a pessoa não adora? Mostraram. Ele tinha um pouco de dinheiro, de modo que está. Esse tipo de pessoa não vão adorar. Estava a mostrar. É uma pessoa. O pai e a mãe dele não estão a ver. Por que não adora? O seu dinheiro. Além de viver as maravilhas, vai viver outra coisa. Lhe colocaram assim no fio ou na corda. Ele segurou na mão. O seu dinheiro era assim. Esse dinheiro cheio desse fio. Essa coisa pode encher, né? Esse fio pode encher. O seu dinheiro era assim. O nível que Deus reconhece. O nível que o seu dinheiro era. Mas tal dinheiro foi estragado. Por isso ele ficou. Ficou de modo que o dinheiro está. Cheio de dinheiro. Olha só. Esse tipo de só vai adorar. Não. Ele estava cheio com esse dinheiro. Ficou assim. Estragaram o seu dinheiro. Na boca vai adorar porque o dinheiro acabou. Vai ofender Deus, vai ficar triste, né? Do dízimo, do oferta, do tudo. A murmuração, ofensa. A bruxaria que tinha entrado aí. Esse cheio que está vazio, estava cheio de dinheiro. Eu vi, tinha esse dinheiro, deu na Cláudia, outro dinheiro começou a oferecer.
Há uma coisa que escreveram. Vou adorei. Assim vai adorar. Vou adorei. Nada. Mas será que a água não come água? Estava aqui agora. Estou aqui. Yango Cássia adora. Por isso Cássia não adora. Não estou a ver as maravilhas. Assim pode vender, pode estudar. Se a bruxaria entrar, vou te dizer quem é bruxo. Sou burra. Quer falar ou quer chorar? Fala. Não costuma subir. Basta ter mesmo 100 mil, vai comprar as coisas, nada. Não vou devolver pelo menos 50 na mão. Se tinha dinheiro. Acho que a toda a poça é, muitas com a Dorem está a publicar. Só a publicar, a proclamar, para outros receber lição. Estou bom telefone para evangelista e a montanha. Nunca oramos para os evangelistas do mundo. Que quer sair no quintalão, já lhe mandaram parar. Fofoqueiro evangelista. Como fizeram Nora não tem marido. Aqueles que estão naquele círculo, o Odete também, faz também prostituição. Desde que conheceu Deus, desde que nasceu, o primeiro homem é Marquês. É imagem, estão a dizer. Essas mulheres estão a orar. Tem duas pessoas. Serve de Deus. Estão a ver as coisas. Não fala nada. Tem outras pessoas que tem ao redor. Como sabedoria tem na minha. Neglijar, parce que o problema é essa negligência. O seu amigo negligência. Lhe disseram como lhe deu uma coisa desprezou, somente o carro. A sua preocupação é carro. Só que eu uso água. Se você está aqui, tem pessoas que são negligentes. É o seu trabalho. A tua vida, fazer como dá, você que sabe. Tem servos. Faz, não está lá. O importante é dinheiro. Aquelas pessoas são negligentes. A pessoa como Odete não vão fazer nada na vida. O que vai evangelizar é aquilo. Não, disseram que Nora lá, quando o marido vai, vão te bater. Vamos falar, fofoqueira, oi sabem, vão te bater. Sabedoria que está dar naquele. Você é de Deus. Não pode haver relação com aqueles que não são de Deus. A Bíblia diz, adultério que vocês são. Você esquece que Deus é ciumento pela causa do Espírito que Ele colocou em vós. Deus não vai aceitar você de Deus se encontrar mais. Se brincar comigo, vou te dar só. É aquilo que estava a dizer. Sabedoria no meio, Odete no meio. Aquelas coisas. Deus se chama aquela pessoa adultério. Adultério. Caixa, abre agora. Para que os outros também tenham lição. Você mostra.
Tinha dinheiro no tempo. Abre para dar. Eu tinha dinheiro. Meu dinheiro. Se tem 10 mil, se receber dinheiro, eu vou deixar na casa da minha mãe. Até chegar o Nino. Mamãe Fabiana. Se vou deixar, vou ter dinheiro. Tinha feito oração, porque eu sou mais velha. O que você vai me dar não pode ser mana demonstra. Não costuma ir lá se não tem nada. E cheguei no nível de fechar o coração. Palma. A sua mãe disse, o seu dinheiro, mesmo aonde ele esse dinheiro, ele vem deixar aqui. A sua mãe disse, mesmo à noite, se receber dinheiro, vem deixar. A tua mãe para comer agora tem que buscar dinheiro para dar de comer. Flecha desde que foste, ficaste lá. Aqui está a lutar com aquela igreja. É para vocês, não a comunidade. Ministério. Amanhã vai tornar comunidade. Onde está a tua mão? E nós, qual é a lição? Que nasceram desde a mãe ficou a saquecer até agora come lambula, você não faz nada. Vai melhorar? Alô? Tuna ba ibisa ibino soko yo. Tuna expliquei yo. Tuna ba expliquei zani. Loba kazi, loba mana. Fala. Tobola bibo mwana. Aloba nini? Ba ibisa yini. Chaque fois que vous faites la jubilé premier jour, vous faites la mai. Me disse, Deus me disse, cada vez que estão a abrir o júbilo, tem que eu comprar água para os servos. O princípio e encerramento. Costuma fazer 2 júbilos nunca fiz. Fez no confinamento, vai deixar água. Ele está dizendo, biju de Vieira vai dar. Você vai no banco, não manda biju. Código. É código. Ontem receberam o dinheiro. Aqui mostraram. Olha a tua posição. E no fim também ofereceu. Deu Cláudia. Ele também tinha outro mistura aqui. Não sei se saiu aonde. E começou a distribuir. Código caca, código para pensar eu. Código conhece o quê? Os insensatos também são pessoas. Faz o voto sem refletir. Vou fazer aquilo quando vai ver. O nome Isaac, vou matar esse Isaac não. Ali as coisas tornam problema. Quer dizer, se a bruxaria, a feitiçaria entrou, o primeiro feiticeiro é você que deve proteger. Lhe disseram, no confinamento, disse, vai deixar dinheiro de água. Ele mandava biju. Allô Jésus, oh, mon travail là n'est pas encore réglé. Allô Jésus, mon foyer là
n'est pas encore réglé. Allô Jésus, mon foyer là n'est pas encore réglé. Allô Jésus, oh.